Do sertão ao mar, da nascente ao deságue. Do sertão ao mar, da nascente ao deságue. O Rio São Francisco se transforma por cada lugar que passa e transforma a vida de quem passa por ele. Suas águas se renovam por toda a sua trajetória e ele cresce um pouco mais em cada encontro do seu curso. O velho Chico conta a nossa história. E assim, inspirados e motivados pelas mudanças, decidimos evoluir mais uma vez. Agora, a Faculdade 7 de Setembro é o Centro Universitário do Rio São Francisco. Ou melhor, a Unirios. Um lugar preparado para você que está sempre em transformação. Unirios. Nosso futuro começa agora. Olá, muito boa noite a todos e a todas. Iniciamos agora a nossa quarta e, infelizmente, última noite da nossa segunda jornada de advocacia extrajudicial e a JUF Unirios. Tivemos 3 noites sensacionais e finalizamos hoje com um dos temas de nosso maior agrado, um dos temas que temos trabalhado com mais frequência, participado de vários eventos, e muitos deles ao lado da nossa querida convidada, a querida professora Flávia Pereira Ribeiro. Vou fazer aqui uma leitura breve do super mini currículo que ela mandou aqui para a gente, né? Ela tem uma qualificação bem extensa, mas mandou para a gente aqui um mini currículo. Ela é pós-doutora pela Universidade Nova de Lisboa, doutora e mestre em processo pela PUC de São Paulo, advogada, integrante da comissão da elaboração do PL 6204 de 2019, que trata do tema desta noite, que é o tema da desjudicialização da execução. Um tema que tem sido debatido nos 4 cantos do país. A professora Flávia Ribeiro, ao lado de outros grandes processualistas, como a gente aqui já mencionou, participou da elaboração desse PL, um PL que tem suscitado muitas dúvidas, também muitas questões, muitos pontos controversos, especialmente no que diz respeito à escolha daqueles que exercerão a função de agentes de execução. A professora Flávia é um grande nome sobre o tema e certamente trará aqui informações relevantes, introdutórias, evidentemente, para aqueles que ainda não conhecem o tema, mas também trará aprofundamentos necessários para que a gente conheça quais são os principais pontos de divergência, os principais pontos de debate relativos a essa temática, que pretende, que tem como maior objetivo, evidentemente, desafogar o Poder Judiciário no que diz respeito ao grande quantitativo de execuções cíveis que tramitam em todo o território nacional. Então, a professora Flávia, além de tudo, é uma grande amiga, uma querida amiga, a quem eu já peço de pronto desculpas, né? A todos os meus convidados eu pedi desculpas por não ficar o evento inteiro, ainda me recuperando, já estou no 9º dia da Covid, mas ainda sofrendo os efeitos colaterais e realmente ainda preciso de descanso, enfim. Então, eu peço mais uma vez desculpas, não só a ela, mas a todos e todas que estão aqui conosco, que ficarão aqui conosco esta noite, mas eu tenho certeza que terão um grande proveito nesta fonte, né, que tem livros sobre o tema, coletâneas sobre o tema, então muita informação será aqui transmitida para todos nós. E como eu prometi, Flávia, a todos os demais convidados, eu não fico hoje, mas eu vou assistir toda a palestra posteriormente, embora já conheça os seus posicionamentos, mas a gente sempre tem algo novo a dizer, né? A gente sempre tem estudado
um estudo diário, então a gente sempre tem algo mais a acrescentar. Então, não vou ficar hoje, mas assistirei, assim que ficar boa, todas as palestras, porque sei da relevância de todos os temas que aqui tratamos. Lembrando que trata-se de um evento que marca o início das inscrições da nossa nova turma de especialização em advocacia extrajudicial e a JUF Unirios. As informações vão aparecer para vocês no chat, o pessoal da Unirios vai postar aí para vocês, e eu deixo também aqui, desde logo, meu contato no Instagram, para quem quiser tirar outras dúvidas, saber mais sobre o nosso corpo docente. A professora Flávia já é uma professora convidada da nossa pós, não é? A gente está inserindo algumas modificações no corpo docente, e a professora Flávia será uma das nossas convidadas. Enfim, então, quem tiver qualquer dúvida sobre a pós, quem quiser mais informações, pode entrar em contato com a gente, tanto com o IAJUF, como através da Unirios, e também através das minhas redes sociais. Só me localizar rapidinho lá, eu respondo. É o @RenataCortezCPC. Flávia, minha querida, seja muito bem-vinda. A casa é sua. Deixou, porque eu sei que nesse tema você é simplesmente fantástica. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, querida. Aqui, pronto. Me tiraram meu unmute. É um prazer, muito obrigada. A Renata é uma pessoa especialíssima, agregadora, estudiosa, que só faz o bem, que gosta de todo mundo, que tem um grupo, Elas no Processo, que é uma coisa incrível. A gente se tornou muito amiga em curto espaço de tempo. Eu estou aqui torcendo por ela desde o comecinho que eu soube que ela estava aqui com Covid. Torci muito quando eu soube que ela estava prestando doutorado, passou, tudo isso, assim, de longe, ela lá em cima, eu aqui embaixo, mas muito perto, muito próximo. É uma pessoa que eu tenho muito, muito carinho. Então, é um prazer enorme estar aqui falando com vocês a convite dela. Isso é uma honra total. Então, não sei como é que você vai fazer, você vai sair, quer que eu comece, o que você pretende? Pode começar. Então, tá bom. Eu queria começar dizendo o seguinte, esse é o tema da minha tese de doutorado. A minha tese de doutorado é essa aqui, ó. Ela está publicada na Juruá. Eu estou fazendo um esforço enorme para atualizá-la, já que agora virou PL 6204 de 2019. As pessoas estão procurando, mas a tese está um pouco atualizada. Não há muito que atualizar, mas a editora está me cobrando, eu estou fazendo esse esforço hercúleo, porque as bibliotecas estão fechadas. E aí, existe uma coletânea também, que é essa daqui, que a Renata escreveu também. E outras pessoas escreveram sobre o PL, foi a primeira obra que surgiu a respeito disso, ela é interessante. E eu consegui pedir um desconto, porque a obra ficou cara, porque ela é grande, ela tem muitas folhas, capa dura, ela ficou cara. E a editora, para essa aula, ela me concedeu um desconto, um cupom que chama Aluno 20. O Aluno 20, até o final do mês, ele está válido com um desconto de 20%. Tá? Então, é Aluno 20. Então, quem tiver interesse, depois da palestra, gostar aqui dessa discussão, desse tema, e quiser se aprofundar, são esses os livros do qual ou eu escrevi, ou participei, ou fiz a organização. Então, a gente vai começar a falar, e eu vou começar a fazer uma introdução ao PL, falando um pouco do direito estrangeiro, vamos tentar... eu vou tentar mostrar para vocês como é que foi o decorrer de tudo isso, como é lá fora e como é aqui e tudo mais. Então, é o seguinte, vocês estão me ouvindo? Ah, sim, tá aqui, tá tudo certo. Então, eu acho que
para começo de conversa, é necessário pensar por que a desjudicialização da execução é necessária aqui no Brasil. Aqui no Brasil. E contar para vocês como tudo começou. Então, alguns índices são muito importantes. Primeiro, os índices de que a execução, de um modo geral, seja ela fiscal, civil, não importa a natureza, ela ocupa 55% dos processos existentes no Poder Judiciário. Então, se a missão do juiz é dizer o direito, então temos que entender que ele está ocupado em 50%, 55% das suas atividades em realizar atividades executivas. Atividades que, na maioria das vezes, não exige qualquer tipo de cognição, de análise. Então, é bem importante que a gente pense se isso faz sentido, a gente manter uma estrutura tão grande para que os juízes façam atividades meramente executivas, clicar botão para mandar um ofício para o Bacen Júri, por exemplo. Dessas 55%, desses 55% de processos, 17% são de execuções civis. E que levam um tempo enorme para serem resolvidos, muito maior do que as ações de conhecimento, e que pior de tudo, desse universo de processos executivos civis, apenas 17,6% chegam ao seu fim, alcançam o êxito. É muito baixo esse número, 17,6%. Vamos dizer que chega a 18%, é um número mais redondo. 18% significa que, então, 82% das execuções não são efetivas, não são realizadas a contento, não são realizadas ou não chegam ao seu êxito, que é o objetivo final, a efetividade que se espera. Então, é muito, dentro aqui do nosso país, é muito estranho pensar que tivemos um Código de Processo Civil que não tem nem 6 anos e que absolutamente nada foi alterado no livro das execuções. A execução foi completamente ignorada pelo legislador, que entendeu que, porque havia lá as leis de 2005, o cumprimento de sentença, e achou que não era o caso de mudar. Não há uma vírgula de alteração no livro de execuções, que, na minha opinião, é uma vergonha. E aí, então, a academia, a jurisprudência, começou a pensar se o artigo 1394, que são as medidas atípicas, ajudariam, melhorariam, de algum modo, a execução. Não mudou, porque muitas das vezes não interessa você caçar a CNH ou caçar o passaporte, independe, além do mais, agora o STF, STJ já se manifestaram no sentido de que é um último caso, que as medidas atípicas você tem que provar que você percorreu toda a busca, a procura dos bens, do patrimônio. Então, simplesmente não houve qualquer alteração. Tanto é que, se vocês procurarem o Justiça em Números, vocês vão ver que, dentro da série histórica de casos pendentes, nas fases de execução de conhecimento, desde 2014, 15 para cá, a série histórica de execução vem caindo, e a série histórica de pendências de execução vem subindo, sempre em linha ascendente. Não para de aumentar o número de execuções não resolvidas. Então, está lá, sempre subindo, o que é, obviamente, e muito razoável de se dizer que o 1394, medidas atípicas, não é suficiente.
Então, diante desse cenário, a gente precisa estudar e verificar novas alternativas, possibilidades, meios, e não pode ficar amarrado nas velhas, nos conceitos ultrapassados, nos conceitos antiquados que não são acolhidos pela nossa sociedade. O direito tem que caminhar junto com as necessidades da sociedade. Então, todos os conceitos que temos lá porque afinal de contas, o de 73, que vigora hoje na execução, eles já não servem mais para a gente. Então, é importante dizer para vocês, para começo de conversa aqui, aliás, eu comecei falando sobre a crise no Brasil da execução, mas dizendo o seguinte, não existe isso que vemos aqui no Brasil. Nós somos o único continente que realiza a execução de modo judicializado. No Common Law, nos Estados Unidos, na Inglaterra, quem realiza a execução é o xerife. É o xerife do condado, eventualmente o bailiff, se é Estado Federal. Acho que todo mundo aqui já assistiu filmes no qual o xerife vai lá, bate na porta e fala, escuta, por que você não pagou aqui essa dívida? Que história é essa? Então, no Common Law não existe isso. O juiz ficar atrás fazendo cobrança de dívida, cobrando dívidas não pagas. Na Inglaterra é aquela história, eles são muito mais rigorosos, as dívidas são pagas com mais rigor, diferentemente nos Estados Unidos mais ou menos, mas fato é que o juiz não se envolve nisso, a menos que haja alguma questão jurídica, alguma questão de direito naquela penhora, naquela execução, seja prescrição, pagamento, etc. Aí sim, o juiz pode ser acionado via embargo do devedor. O embargo do devedor existe praticamente no mundo inteiro, que é aquela ação típica para você questionar um ato realizado por um agente de execução. O xerife é um agente de execução em Common Law. Então, quando eu fui fazer a minha tese, na verdade, quando eu estava estudando mestrado, comecei a fazer a parte histórica, comecei a estudar o que estava acontecendo na Europa, e aí eu tomei conhecimento que, em 2003, a Comunidade Europeia, o Conselho da União Europeia, emitiu uma recomendação de número 17, é a recomendação 17 de 2003, na qual ela orienta os Estados-membros a promoverem a eficácia da execução, conforme os princípios orientadores naquela resolução, que ela é enorme, muito grande. Mas esses princípios sugeriam que todos os Estados-membros realizassem a execução por meio de agentes de execução, fossem eles contratados pelo Estado ou fossem eles pagos de forma privada. E eu chamo esses privados de misto. A gente vai chegar lá. Então, ou seja, a Europa incitou os seus membros para que houvesse uma harmonia entre a execução dos seus Estados-membros. Por quê? Era entendido que um título emitido na França ou na Europa, diante da livre circulação de mercado e de títulos, ele pudesse ser cobrado, executado em Portugal, ou na Itália, ou na Espanha, que se viu muito pressionados a realizar alguma coisa, do mesmo modo, efetivo, eficaz. Então, com essa recomendação 17 de 2003, passou a haver muita pressão para que os Estados-membros pudessem efetivar isso, tirar a execução do juiz, da casinha do juiz, né, do poder judiciário, da estrutura do fórum, e passar para um agente de execução. E o que esse agente de execução deveria, ou faria, ou faz, ou deveria fazer? Ele deveria receber o pedido do credor, ele deveria analisar os requisitos do requerimento, realizar citações, notificações, penhoras de bens,
ele deveria somente chamar o juiz quando houvessem questões de direito a serem julgadas, e aí, no final, ele poderia fazer um parcelamento, um acordo, extinguir a execução se ela fosse paga, enfim. O agente de execução, conforme a normativa europeia, que foi seguida por muitos países, eu vou explicar isso para vocês, ela dizia isso, que todos os atos executivos devem ser realizados por um agente de execução. Inclusive, análise dos requisitos da petição inicial e, portanto, do título executivo também, o que é o mais questionado. Mas, outros questionam também a expropriação, a invasão de patrimônio. Bom, fato é que isso não foi ou não é um problema na maioria dos Estados-membros, especialmente em razão dessa necessidade de se adequar para o fim maior de livre circulação de mercado, mercadorias dentro da União Europeia. E aí surgiu algo muito interessante, que foi a possibilidade desses países se adequarem ou não. Então, a gente tem alguns exemplos clássicos de países. A Suécia, Estado-membro, ela já realizava a execução de modo administrativo, de modo similar, ou seja, é como se fosse o xerife, é o Estado no seu papel de executivo e não de judiciário, quem realiza a execução. Então, na Suécia, é o seu agente de execução público, mais ligado ao órgão administrativo, executivo, né? Executivo, legislativo e judiciário, ele é ligado ao executivo, ao presidente, portanto, que ele vai lá, já que lá, na verdade, né, os títulos são pagos, afinal de contas, né? Então, é o agente de execução que faz essa execução. Na Alemanha, é um palavrão tão grande que eu não sei decorado, mas a abreviação utilizada é o GVZ. O GVZ é o agente de execução há muitos anos. Ele é concursado, mas ele tem total autonomia para realizar todas as atividades que eu falei para vocês, do agente de execução, recorrendo ao juiz só em casos de discussão de alguma questão jurídica, mas ele tem total autonomia desde o recebimento do requerimento até a extinção da execução. Existe, mais recentemente, um estudo para que ele passe a ser privado ou misto, como eu vou falar agora da França, para diminuir o peso do Estado. E aí, então, os clássicos ficaram o GVZ, ou seja, a Suécia, que é executivo, a Alemanha, que é um agente de execução pago pelo Estado, e o Huissier de Justice. O Huissier de Justice é o agente de execução francês, que se tornou modelo para muitos e muitos Estados-membros pequenos, Bélgica, Holanda, vários outros países assimilaram esse sistema, inclusive o português. Então, o Huissier de Justiça, ele é o quê? Ele é um bacharel que presta um concurso conforme se abrem as vagas naquele condado, né, naquele arrondissement. Se ele passa, ele tem que fazer um estágio e ainda assim ele tem que pagar uma licença para o Estado para abrir seu escritório. E aí ele passa a trabalhar e a remuneração dele é particular. Ele ganha uma parcela do recobro, uma parcela da efetividade. Então, ele conseguiu um título ali, receber uma execução, ele tem direito a algum percentual estabelecido ali conforme a tabela previamente estabelecida pelo Estado. Então, e aí eu costumo dizer que o Huissier, ele tem uma atividade mista, ele é misto, porque ele exerce atividade pública, que é o ius imperium,
É uma atividade que o Estado delega para ele por meio de concurso. O Estado faz toda a fiscalização do serviço do routier. O Estado controla o limite da competência dele. Ele não pode ir lá no outro lado da cidade, bater na porta de alguém, você não quer que eu faça aí a sua execução? Não. Ele é totalmente regulado e regrado, mas a remuneração dele é feita pelo devedor ao final. Então, a remuneração dele é privada. Então, apesar do nome particular ser mais utilizado, é muito melhor que a gente tenha noção, porque vários erros foram cometidos, inclusive pela doutrina aqui brasileira, que não conseguiram fazer essa devida interpretação e dizer que ele é privado. Ele não é privado, ele é misto, porque a atividade é pública e a remuneração é privada. E aí, com essa recomendação 17/2003, alguns países tentaram se organizar e se adequar. Então, a Itália, ela já vinha nesse sentido de dar muitos poderes ao oficial de justiça, e o oficial de justiça acabou, oficial de execução, desculpa, o agente de execução deles, mas o oficial de justiça, oficial judiciário, ele passou a tomar mais e mais e mais poderes, praticamente tudo. Ele tem toda a autonomia, liberdade, ele está hoje ligado aos registros de notas. O órgão a quem ele está institucionalmente ligado é o cartório de notas. Portugal e Espanha, houve uma curiosidade bem interessante, porque a Espanha não conseguiu fazer a desjudicialização, enquanto Portugal, sim, Portugal conseguiu fazer a desjudicialização nos exatos termos, ou de forma muito parecida com o Roussier. Um exemplo maior de todos, que também envolve um desafogamento do Estado, do custo que é o Poder Judiciário para o Estado. Então, vamos dizer aqui no Brasil, que imagina o que é 55% das execuções serem o custo que isso envolve. Tanto é que existe uma projeção de que, se passar o PL, 65 bilhões de economia estão previstos, tirando o custo do processo, porque todos nós, eu, você e todos nós, pagamos pelo custo do processo. Em alguns casos, especialmente na fiscal, o IPEA determinou um custo de... esse valor era o valor da minha tese, tá? De R$23 mil, que as execuções de valor abaixo de R$23 mil na justiça, na fiscal, não deveriam ser distribuídas, porque o custo do Estado era maior do que a recuperação, a chance de recobro. Então, Portugal se adaptou, e a gente vai falar um pouco mais de Portugal, que, sem dúvida, ele é um paradigma para a gente, mas, curiosamente, aí a gente entra um pouco na constitucionalidade, a Espanha não conseguiu desjudicializar, e o agente de execução da Espanha é o seu secretário. Foi dado maiores poderes ao secretário, diretamente ligado ao juiz, dentro da estrutura do Poder Judiciário. Então, é o secretário que, ali, como hoje é o escrivão, já realiza muitos atos de execução, então é o escrivão ou é o secretário, é chamado de secretário. E por que não foi possível a Espanha realizar a desjudicialização nos conformes daquela recomendação 17/2003? Por uma questão simples, olha só. Diz a Constituição portuguesa, no seu artigo 202, a função jurisdicional do Estado está na administração, vou ler agora aqui, na administração da justiça, a administração da justiça incumbe aos tribunais assegurar a defesa dos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos, reprimir a violação da legalidade democrática e dirimir os conflitos de interesses públicos e privados. Dirimir interesses públicos e privados.
Olha o que diz a Constituição Federal da Espanha. Vou ler aqui. Artigo 117.3. O exercício, eu estou fazendo uma tradução livre, tá? O exercício da jurisdição de todo tipo de processo, julgando e se fazendo executar o julgado, corresponde exclusivamente aos juízes e aos tribunais determinados segundo as leis de competência. Então, existe um óbice na Constituição Federal da Espanha para que haja a desjudicialização. No nosso país, não. O que diz a nossa Constituição a respeito da reserva de jurisdição? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Só isso. Então, não existe óbice nenhum constitucional para que haja a desjudicialização da execução nos termos do PL 6204/2019, que veremos agora, que entende que a figura brasileira que mais se adequa à agente de execução é o tabelião de protesto. Mas vamos lá. O que se propõe, então, aqui para o Brasil? Existe, sim, o estudo de direito comparado. Portugal foi um paradigma muito importante, que começou a fazer a sua desjudicialização em 2003, depois em 2008, alguns ajustes que foram sendo feitos ao longo desses quase 18 anos, e hoje vai muito bem. Tivemos uma palestra da professora Paula Costa Silva, que é a top das tops, das professoras da Universidade de Lisboa, que disse, bom, a mudança de paradigma foi boa, não sei como estaríamos nessa época de crise se não tivesse havido isso. Então, o que se pretende para o Brasil não é empregar uma estrutura igual, copiada, como vem falando, não adianta importar institutos. Pelo contrário, o que se espera é trazer a experiência estrangeira para a nossa realidade, o que já existe aqui no Brasil, para a realidade brasileira que funciona, que dá certo, que tem êxito, que tem reconhecimento. Então, não é uma mera importação de conceitos, e sim o máximo aproveitamento das estruturas existentes no Brasil. Então, primeiro eu queria falar do protesto, da eficácia do protesto, para então entrar nos tabelionatos de protesto como agente de execução. Então, por que eu defendo aqui a valorização do protesto? Primeiro, em relação aos tabelionatos extrajudiciais, de uma forma geral, não ao tabelionato de protesto, mas aos serventuários de justiça extrajudiciais. É o cartório de notas, de protesto, de registro, de tudo. A confiança depositada pelo brasileiro nas serventias extrajudiciais é maior do que do próprio judiciário. Segundo o estudo da Datafolha de 2016 e 2017, a confiança nas serventias extrajudiciais era de 77%, acima das instituições religiosas, do Ministério Público e até mesmo do Poder Judiciário. Uma pesquisa mais atual está presente, você pode encontrar no www.aroneg.com.br, cartórios em número. Esse número subiu para 88%, muito provavelmente em razão do sucesso que tem sido os divórcios, os inventários, as retificações de nome em registro. Então, a confiança dos cartórios é muito, muito relevante. Então, falando do protesto, e depois eu vou falar do tabelionato de protesto, é importante que se diga que lá em Portugal existe uma lista pública de devedores, que foi implementada agora, em 2008, e todos acharam que isso era uma invasão da privacidade, uma invasão pessoal do devedor, que era um absurdo, que seria um absurdo.
Mas essa lista pública de devedores, que passou a ser desenvolvida a partir daqueles que não pagavam execuções, a gente tem no Brasil. É uma coisa impressionante. Existe hoje a Consulta Nacional de Protestos. É possível entrar no site pesquisaprotesto.com.br, fazer uma pesquisa absolutamente gratuita. O número de pesquisas realizadas no Brasil são incríveis, o número de pesquisas, mas na cidade de São Paulo é algo de cair do queixo. 190 milhões de pesquisas. 190 milhões de pesquisas pelo CNPJ ou pelo CPF foram realizadas nos últimos anos, desde quando a lista pública ou a central de devedores, central de protestos foi instituída, 190 milhões de pesquisas. Então, entende-se sim que o protesto é uma medida extremamente efetiva para a coerção para a obrigação do cumprimento das obrigações. Vejam só o número, os números falam por si, que são muito impressionantes. Lembra que eu falei no comecinho de que a efetividade da execução no judiciário era só de 18%, 17,9%, só de 18% de todas as execuções em trâmite do Poder Judiciário? Sabe qual que é a efetividade do protesto, de todos os protestos levados adiante no tabelário de protesto? A efetividade é de 67,9%. Estamos falando de 18% ou 17% e 40% e 68%. Olha a disparidade. O protesto funciona, o protesto é bom, é uma boa medida coercitiva. Os nossos advogados não sabem usar, não usam, precisa haver uma promoção dessa ideia, as pessoas precisam conhecer. É inacreditável que todos os títulos não sejam protestados, que todas as sentenças sejam protestadas, conforme previsto no Código Civil. O protesto é uma excelente medida coercitiva e não se sabe disso. E outra coisa que não se sabe, que é mais absurdo ainda, não se sabe que o protesto é gratuito. O protesto é gratuito aqui no estado de São Paulo há 10 anos ou mais. Mas desde 2019, mais especificamente no dia 30 de agosto de 2019, pela resolução 86 de 2019 do CNJ, os protestos passaram a ser gratuitos, cobrados somente ao final, quando o pagamento, diante do pagamento do protesto ou do cancelamento do protesto. O resto, aquela diferença ali de 33%, está no risco do negócio. Lembrando que os tabernáculos de protesto são empresas, podem contratar pessoas dentro do seu guarda-chuva, mas apesar disso tudo, eles pagam conforme as tabelas de IR da pessoa física. Portanto, eles pagam 27,5%. Então, isso eu derrubo por terra aqueles que me dizem, mas para que dar mais dinheiro para os tabernáculos de protesto? Sim, e além do mais, pelo PL 6204/2019, o protesto é instituído, em razão de ser uma medida coercitiva excelente, como novo requisito processual da execução. Novo requisito processual da execução, repito, é o protesto prévio. Antes de se iniciar uma execução, tem que haver o protesto. Está lá no artigo 6 do PL. Então, diante desses fatores todos que eu digo do protesto, eu digo que o tabelião de protesto, portanto, deveria ser aquela pessoa, aquele ente, aquela instituição eleita para ser o nosso agente de execução. Eu defendo isso desde a minha tese, acabou virando projeto de lei. Então, não só pela valorização, mas considerando a atividade deles, eu digo que o agente de execução, ele conhece de títulos, ele conhece das formalidades
dos títulos de crédito, títulos de dívida, melhor do que eu, melhor do que todo mundo, porque ele sabe ali, está prescrito, não está prescrito, está aceito, não está aceito, a exigência desse aqui é diferente daquele. Eu, por exemplo, eu nunca vi um título de crédito rural, cédula de crédito rural. Existem títulos que eu não conheço. Nós temos muitos, é verdade, exageradamente, na verdade. Mas fato é que eles conhecem, eu não. Eu, como advogada, não conheço. E vale lembrar que os tabelionatos são todos bacharéis, passam por um concurso dificílimo, os emolumentos são fixados por lei e espera-se que seja mantido esse regramento e, portanto, então, seja pago somente pelo devedor ao final, de forma a não onerar o credor, mais ainda. E lembrando também que a fiscalização desses agentes já é realizado pelo Poder Judiciário, pelas corregedorias e pelos estados, pelos seus tribunais individuais. Então, outra crítica, uma crítica reiterada, é de que não há capilaridade, porque haveria no Brasil inteiro apenas 3.779 cartórios de protesto, de protestos que exercem a função ou exclusiva ou cumulativa com outras atividades, sejam notas, registros e tudo mais. Então, não haveria capilaridade suficiente. Eu acho que existe, sim. Lembrando que cada cartório pode expandir as suas atividades, contratar novas pessoas, e como eu vi acontecer aqui em São Paulo, quando o cartório de notas assumiu o divórcio, escritura de inventário, eles foram criando setores, pessoas que hoje os cartórios têm escrivãos que só fazem inventário, outros que só fazem divórcios, que só fazem escrituras de compra e venda imobiliária. Então, é possível crescer e criar essas atividades, ampliar essas atividades. E, além do mais, concursos podem ser abertos a toda hora. Concursos podem ser abertos sem custo para o Estado. Precisamos diminuir o custo do Estado, porque as serventias são criadas, são abertas com o custo daquele serventuário que conseguiu aquela vaga. Então, abrir um tabelionato está na mão do delegatário. Isso é muito importante. Então, além disso, somado ao fato de que a implementação será paulatina, conforme o artigo 25 do PL, ou seja, só as novas execuções serão distribuídas ao agente de execução, tabelião de protesto, e não as antigas, não haverá redistribuição. Lembrando aqui que, sim, a previsão do PL, conforme projetado, é que a execução se torne obrigatória nesse novo agente de execução. Eu não concordo com a facultatividade, que existam 2 entes delegados pelo Estado que convivam com o poder do império, ou seja, o juiz aqui e o agente de execução, o tabelionato de protesto aqui. Isso só gera insegurança, incerteza, porque isso será sempre facultativo para o credor e nunca para o devedor. Não é assim que funciona em nenhum lugar do mundo. Não bate na porta do devedor o xerife e o juiz, ou o routier e o juiz. Não, o Estado elege um agente delegatário para exercício do ius imperium. Isso é muito importante que fique claro, porque é a maior dúvida, mas também a maior crítica. Porque se espera que aqui no Brasil seja seguido um modelo consensual. Quando 2 querem, vão lá e fazem o divórcio. Quando 3 querem, vão lá e fazem o inventário. Não é assim que está disposto no nosso projeto de lei. Então, é esperado que, após o protesto, que se tornou prévio, o tabelião de protesto possa, vai depender um pouco se for um título judicial ou extrajudicial. Se for extrajudicial, ele vai começar desde o começo, analisando o requerimento, os pressupostos da execução, vai realizar a execução, citação, penhora, aliás, expropriação, penhora, pagamento e tudo mais. Se for judicial, ele vai receber
o requerimento já numa fase mais avançada, na qual já houve, inclusive, aplicação de multa pelo não cumprimento, pelo não pagamento, já houve acréscimo de 10% de honorários, então ele já vai começar intimando novamente o devedor, sob pena de penhora, e já vai imediatamente penhorar. Então, existe uma diferença de status, de momento em que o agente de execução começa a atuar nas suas medidas executivas, conforme ali se é judicial ou extrajudicial. E aí, alguns detalhes são importantes em relação ao PL, algumas informações são importantes. Bom, as partes na execução, não no processo, o processo continua igual, mas as partes estarão sempre representadas pelo advogado. O JEC continua ali aberto, isso não está muito claro, é uma crítica procedente, deveria ter ficado claro no PL, não está, de que o JEC sim está aberto para os títulos de baixo valor. Se houver hipossuficiência, a gratuidade é garantida, mas ao final haverá ali um desconto do devedor de uma parcela do êxito, mas nada há para o credor. São só execuções de quantia certa, não entram execuções de alimentos, diante da necessidade de presença do Ministério Público, como também não entram as recuperações judiciais, falências, concordatos, então são só execuções de quantia certa, líquidos exigíveis naquele momento. Então, também, caso se conclua toda a tentativa de busca e não haja um êxito, não adianta essas execuções ficarem eternizadas no tempo, elas serão suspensas. E é muito importante dizer que muitos bancos, eles entram com execuções no final do ano, tão somente para obter créditos ou para obter descontos em seu, como é que chama isso? Na sua contabilidade. Existe uma lei, o artigo 19 da lei, deixa eu ver se eu acho aqui, da lei 9.430 de 1996, que diz que, vamos dizer, os bancos, eles precisam distribuir cobranças e manter as cobranças por 2 anos para poder dar baixa do que eles pagaram de imposto. Então, eles distribuem ação só para receber o imposto de volta, porque, afinal de contas, eles sabem que aquela cobrança, que aquela execução não vai ser efetiva. Eles conhecem o credor deles, o devedor deles, aliás, desculpe. Lembrando agora, está um pouco fora, mas lembrando que o contraditório, a ampla defesa está plenamente prevista no PL. Existe, além de, claro, de todas aquelas medidas previstas no CPC, como o embargo do devedor, até defesa heterotópica, estão previstas no artigo 20 e 21, a suscitação de dúvida, dúvida inversa. Então, as questões, as dúvidas de direito levantadas pelas partes, e até mesmo as medidas de força coercitiva, a medida de auxílio policial, tudo isso tem que ser requerido ao juiz, porque o juiz é quem decide, é quem resolve conflitos. E se houver conflitos, lembrando, inclusive, o seguinte, existe um estudo do IPEA que diz que apenas 18% dos títulos ou das execuções são resistidas. Sabe por quê? Porque o vazio patrimonial existe. O vazio patrimonial existe sim. Se a gente conseguir dobrar o número da efetividade das nossas execuções, ou chegar perto da efetividade dos protestos, a gente já será muito feliz. A gente tem que ser muito grato, porque o vazio patrimonial sempre vai existir, mas na segunda-feira, a Paula Costa Silva, como eu falei, ela foi muito clara em dizer isso. Nós temos um recobro aqui, eu estou repetindo as palavras dela, tá? Nós temos aqui no Portugal um recobro de aproximadamente 50%. Isso significa que a desjudicialização não foi boa? Não.
Não, porque 50% disso é relacionado ao vazio patrimonial. E de quem é a culpa? A culpa não é do processo, não é processual. A culpa é comercial. A culpa é a falta de due diligence, de análise para quem você empresta dinheiro, da análise dos contratos, de verificar se a pessoa tem protestos em seu nome, no caso deles, se está na lista pública de devedores. Então, o vazio patrimonial sempre vai existir. Você tem que pensar se você realmente quer contratar e fazer negócio com pessoas que não têm condições de pagar. E então, o que é importante eu estou vendo aqui o horário, eu acho que existe um papel aí, eu quero poder abrir as perguntas existe um papel importante do CNJ na capacitação desses agentes. Eles já são capacitados, sim, mas existe uma necessidade de torná-los aptos, explicar, porque é um poder a mais, poder de império. É importante que o CNJ estabeleça modelos, padrões, requerimentos. Não podemos ter a petição inicial, aquela petição inicial floreada, que o agente de execução vai levar séculos. Não, tem que haver um requerimento, valor, objeto, anexado título, atualização, critérios têm que ser fixados, modelo tem que ser fixado pelo CNJ, de preferência, uma única tabela de atualização de débitos. Tudo isso tem que partir do CNJ. Depois, a definição de tabelas, né, de emolumentos também deve partir do CNJ, juntamente com os institutos de protesto, com as corregedorias. E, por fim, mais importante de tudo, não há sucesso nesse PL, na desjudicialização, se não houver uma disponibilidade de todos os acordos, termos e convênios que hoje existem para o Poder Judiciário, para os agentes de execução. O agente de execução tem que ter acesso ao Infojude, Renajude, Bacenjude e tudo mais. E, preferencialmente, em uma base única. Sobre base única, é importante lembrar que hoje, no Brasil, cada estado tem o seu processo eletrônico, o seu processo digital, é uma bagunça. E que o CNJ, há 6 meses, se eu não me engano, em outubro de 2019, eu não tenho certeza se foi outubro ou setembro, novembro, ele estabeleceu que, a médio prazo, todos os estados da federação devem usar o PJE, de modo a haver uma unificação, é a tal da interoperabilidade, que se verifica lá no artigo 194 CPC, uma comunicação integrada em todo o país, e da mesma forma que possa ser integrada entre Poder Judiciário, a plataforma do Poder Judiciário deve ser integrada com a plataforma do agente de execução, deve haver um livre acesso. Isso foi um grande problema em Portugal, mas em Portugal, em 2003, não havia sequer processo eletrônico. Hoje, após a pandemia, olha só, estamos nós aqui conversando, eu aqui em São Paulo e vocês aí no Norte, Nordeste. Então, é absurdo dizer que a gente não vai conseguir ter um meio digital eficiente para a realização da desjudicialização. E com isso eu termino minha exposição. Eu vou aqui olhar então quais são os questionamentos. Eu estou vendo que nos comments aqui tem uma série deles. Eu vou dar uma olhada para ver quais são as perguntas que eu já respondi ou não. Então, vamos começar. O Marco Aurélio, queridíssimo, grande tema, boa noite, querido Marcelo. O Marco Aurélio é marido da Renata, um queridíssimo. Depois temos aqui a Priscila, um monte de gente dizendo boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite da Bahia, Axé, amo a Bahia, amo. Meu único refresco nesse meio tempo de Covid foi uma viagem que eu fiz para a Bahia, em janeiro,
Boa noite, estou presente. Em quanto tempo será emitido e enviado o certificado? Não sei. Renata Cortes, perguntas à palestrante, por favor, ao final. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos dizer, achamos aqui, professora, antigamente havia no Brasil o advogado provinciado. Esse tipo de atuação, aumentaram aqui, esse tipo de atuação ou mesmo atuação do correspondente jurídico, são atuações próximas de um processo desjudicializado, ou de desjudicialização? Luiz Carlos, vou te dizer, o advogado provinciado, não sei dizer o que é, não é uma figura comum ou frequente aqui no Sudeste. Provavelmente não é uma figura correspondente ao que está previsto, porque aqui estamos prevendo agentes de execução concursados que realizem a sua atividade pública. Lembrando que o Imperium é uma atividade pública de forma privada, então é importante que haja concurso, fiscalização dessa atividade pública. O ius imperium é público. Não entendo que a atuação do advogado, porque, inclusive, existe a proposta da OAB Federal é que agentes, advogados, possam se cadastrar e realizar atividade dentro do Poder Judiciário. Eu não concordo. Tem que haver independência, imparcialidade, como pode a OAB, que nem consegue nos fiscalizar, advogados, fiscalizar também o advogado que resolve ser agente de execução, sem prestar um concurso. Não estou de acordo. Gente, eu agradeço muitíssima atenção de vocês. Volto a lembrar que se você gostou do tema, se você se interessou pelo tema e quer estudar um pouco mais, a Juruá é a editora que me abraçou. Então, a minha tese de doutorado está lá. E essa coletânea aqui também está lá. Temos artigo aqui do Marco Aurélio, da Renata, e para essa turma existe, porque o livro é caro, existe um desconto aluno 20. Aluno 20, que é de 20% de desconto. Então é isso, eu agradeço muito a atenção de todos, eu espero, e eu conto com vocês, gente, entra lá no Senado, digita desjudicialização ou PL 6204/2019, leiam, divulguem. É importantíssimo esse debate é muito, muito importante. Divulguem, comentem. O meu Instagram, ele é _, que o meu nome é muito comum, né? Flávia Ribeiro, eu a torcida do Flamengo, do Corinthians, é uma coisa bem difícil. Então, o meu Instagram é o seguinte, _ Flávia Ribeiro, _ Lá eu divulgo todas as lives, todas as coisas que estão acontecendo sobre esse tema em específico. Alguns outros, porque é profissional, mas esse em especial. Então, acho que é isso. Boa noite para todos. Obrigado. Espero que eu tenha conseguido passar um pouco para vocês nessa... eu deu 40 minutos aqui de exposição, 50 minutos de exposição. Mas é bem gostoso também falar sem uma correria, porque na terça-feira eu tive que falar em 15 minutos, é impossível falar isso sobre 15 minutos. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode também me perguntar pelo Instagram, eu respondo, sim, _ Flávia Ribeiro, _ e é isso. Gente, um beijo e até a próxima.